Olá, amigos! Estamos de volta para mais um programa Despertar aqui pela sua TV Prevê. É um programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E hoje, para tratar de um assunto muito interessante, temos conosco Sidney Fernandes. Olá, amigos! Estamos de volta. Muito obrigado pela oportunidade, Jonatas. Bom, eu de cara já vou dizer que eu fui privilegiado, né, por estar aqui participando do programa, logo num assunto que me chamou muito a atenção, né, que é o lançamento do seu novo livro, Herdeiros de Nós Mesmos. O que você tem para me falar aí sobre esse livro, Sidney? O que você pode dar aí um comecinho dessa ideia, né, da ideia que você teve de escrever essa obra? Bem, Jonatas, esse livro trata de um assunto desagradável, que é um genocídio, o primeiro genocídio ocorrido no início do século XX. Quando se fala em genocídio, holocausto, logo nos lembramos dos judeus, os 6 milhões que morreram na Segunda Guerra Mundial. Pouca gente sabe que antes do início do século XX, ocorreu o que chamaram de partilha da África. Isto é, vários países europeus e Estados Unidos tomaram posse de fatias da África para explorar aquele continente. E um desses colonizadores trouxe assim uma desgraça muito grande para 2 tribos indígenas lá da África. O livro trata disso, trata desse genocídio, mas apenas como pano de fundo, porque o que importa para nós mesmos no livro, Jonatas, é saber as consequências espirituais para aqueles que desrespeitam a alma humana e também a reação das vítimas em relação a uma situação tão desagradável como esta. Antes de falar, né, sobre o assunto propriamente dito, que é como você destacou, né, que é o assunto espiritual desse ocorrido, né? Eu queria saber, Sidney, como que você descobriu sobre esse assunto? Porque eu mesmo não sabia que ocorreu esse holocausto, né? E eu vejo que não é um assunto assim muito conhecido, né? Parece que Realmente. Só agora está vindo à tona este assunto. Chamou-me a atenção, Jonatas, um fato ocorrido na Shark Island, a Ilha dos Tubarões, em que o vento começou a soprar e retirar a areia daquela... Hoje é um local turístico muito procurado. Sim. Mas o vento começou a retirar a areia e começaram a aparecer ossadas e mais ossadas, crânios e mais crânios. Por que esse fato não é conhecido nem da mídia, nem do grande público? Porque foi muito bem escondido. E parece-me que as almas das vítimas voltaram, sopraram os ventos lá de Shark e a verdade veio à tona. As pessoas começaram a pesquisar por que tanta gente estava enterrada ali. Me chamou a atenção, fui examinar o assunto e vi que nós tínhamos ali uma proposta de trabalho desde que nós conseguíssemos as informações relacionadas com a parte espiritual dos protagonistas. Certo. E ali você acha que, você disse, né, os ventos começaram a soprar ali, né? E foram aparecendo ali aqueles ossos, né? Foram sendo descobertos, né? Você acredita que esses espíritos, né? Essas vítimas aí que ainda continuam, vamos dizer assim, vagando lá, foram eles que deram uma mãozinha lá para que esse assunto fosse descoberto? Essa é uma lenda. Eu acredito mais que a espiritualidade que coordena todos os fenômenos da natureza talvez possa ter contribuído para mostrar para a humanidade aquela barbaridade lá acontecida. Agora, o que mais importante para nós, Jonatas, nesse
nessa narrativa toda, nós saímos da prestação de contas relacionada com o Holocausto em si e vamos para as consequências, para os personagens que dão vida à narrativa do livro. Certo. E, Sidney, esse assunto, né, ele trata de um acontecimento histórico, né, e também que não foi o único acontecimento, né, desse tipo, né? Nós tivemos também aí como na Segunda Guerra Mundial, a gente viu... Mesmo antes disso, Jonatas, mesmo antes disso, há muitas ameaças, muitos crimes contra a humanidade. E esse foi um deles, e nós conseguimos trazer para o leitor a narrativa com os personagens e as consequências, e principalmente o personagem principal que é conduzido para mudar de comportamento. Certo. E então, Sidney, e o livro? Me fala um pouquinho assim, quando que ele já está pronto? O livro está pronto, revisado e brevemente estará à disposição ele está fazendo dos leitores. Suspense aqui porque ele mostrou várias capas. Isso. Né, me perguntou qual que era a mais bonita e não falou qual que era a capa. Então, isso mesmo. Eu estou bem curioso, mas... Logo teremos aí. Teremos em mãos e isso. Aí nós traremos aqui. Traremos aqui e faremos mais um programa. Tá certo, pessoal. No próximo bloco, nós iremos falar sobre o que acontece com esses espíritos, né, que são perseguidos, torturados. O que acontece com eles quando chegam ao plano espiritual. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar, aqui pela sua TV Prever. Nosso programa é produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e nós estamos aqui com o Sidney Fernandes para falar sobre o seu novo livro, né? O lançamento que já está quase saindo do forno, né? O livro é Herdeiros de Nós Mesmos. E a pergunta, né, que foi feita no bloco anterior e a gente vai responder nesse bloco com mais tempo é: o que acontece, Sidney, com os espíritos que são perseguidos, que são torturados e mortos, né? O que acontece com esses espíritos quando eles chegam ao mundo espiritual? Não apenas as vítimas, mas os opressores passam por situações difíceis. Algumas vítimas chegam ao plano espiritual, relatam-nos os espíritos, principalmente André Luiz, na sua obra A Vida no Mundo Espiritual. Ele nos traz relatos preciosos, aliás, nos quais nos baseamos para fazer, vamos dizer assim, o estofo do livro, a base doutrinária dele, com base nas informações desses espíritos. Na verdade, alguns, Jonatas, chegam, ficam assim, por alguns instantes, por alguns momentos desarvorados e perdidos, são atendidos pela espiritualidade, pelos seus parentes que já estavam ali, e alguns simplesmente colocam essa opressão que eles sofreram nas mãos de Deus. Eles que se entendam com o Criador. Mas há outros que, chegando lá, unem-se a outras vítimas já desencarnadas anteriormente,
que geralmente estão planejando a sua vingança. E ainda há aqueles que, além de planejar a vingança na espiritualidade, pedem nova encarnação. E o nosso livro trata de um desses personagens que ele passa por uma situação difícil logo depois do desencarne, isto é, um dos opressores passa pela situação difícil, tem uma encarnação logo em seguida, uma encarnação muito difícil, complicada, e em seguida ele vem de volta à Terra e reencarna. O livro gira em torno desse personagem. Ele, o tempo todo, está defendendo, porque agora ele está vindo numa situação de justiça. Ele quer fazer justiça. Quer vingança. Quer vingança, né? E ele começa a arquitetar planos de perseguição para os descendentes dos detratores daquela época. Ele reencarna como um negro chamado Samuel e ele está perseguindo. Primeiro ele quer a indenização. Aliás, esse fato, Jonatas, diga-se de passagem, não foi inventado por mim. Neste momento, estão ocorrendo ações em Nova York buscando a indenização para os descendentes dessas tribos que foram quase que dizimadas. E vejam só, né, pessoal, eu participei, né, de parte ali da produção, aliás, a pós-produção ali dos programas que fizemos, né, das entrevistas que fizemos do livro Luzes em Paris. Então eu posso dizer que o Sidney, quando ele discorre sobre um assunto, ele vai a fundo, ele vai lá, ele pesquisa muito sobre o assunto para poder estar discorrendo, né, sobre ele de uma forma tanto histórica, né, quanto espiritual, quanto doutrinária. Então eu sempre ele tem esse cuidado. Eu sempre chamo a atenção para o fato de que eu não tenho grandes conhecimentos doutrinários, mas eu pesquiso muito e através das obras básicas do Espiritismo de Allan Kardec, obras de André Luiz principalmente, orientações de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, nós vamos buscar a explicação do que, ou pelo menos uma pista do que acontece com essas pessoas que ou são vítimas ou são os provocadores das dores. Então, Samuel, por exemplo... Então, espera aí, você está me dizendo que às vezes uma vítima dessa daí, de um holocausto, né, de algo assim, ele pode ser um provocador daquele acontecimento? Ele pode ter... Ele pode estar pagando por aquilo? Na verdade, quando essas pessoas lá na espiritualidade, esses espíritos, eles se investem do desejo de vingança, eles retornam à Terra e ocupam às vezes cargos até estratégicos de administração. Por isso que a gente vê às vezes, Jonatas, certos líderes de países aí que são verdadeiros dominadores. E, na verdade, às vezes é apenas uma vítima lá do passado que vem, que agora quer o reverso da moeda. Vamos deixar claro que nós estamos falando da Namíbia, a atual Namíbia, que concentra essas duas tribos dos Namaquas e Hererós, que foram quase dizimados lá na África no começo do século. Mas o mais importante, Jonatas, é o trabalho que a espiritualidade faz com esses que vêm para se vingar. Então, o livro todo se transcorre num trabalho, mostrando o trabalho dos espíritos mentores que organizam, que querem a paz da Terra. Isso que eu ia... Eles vêm aqui para tentar dissuadir ou minimizar as ações
desses indivíduos que querem vingança. Porque veja só, né, Sidney? Então esses espíritos ganham o direito de reencarnar, né? E eles vêm aí com essa intenção de vingança, né? De cobrar o que lhe foi feito no passado. Mas temos os espíritos protetores da Terra, né? Então, né? Você poderia explicar um pouquinho mais o que acontece, né? Como eles permitem que isso aconteça? Samuel, o personagem principal, eu chamo ele de Boi Bravo. É um filho do trovão, usando uma imagem forte que o próprio Jesus usou em relação a 2 dos seus discípulos. Eu diria que Samuel é uma espécie de Paulo de Tarso dos nossos tempos. Assim como Paulo entrava nas casas e arrastava as mulheres pelos cabelos e perseguia os cristãos, e em dado momento na estrada de Damasco ele encontra Jesus e Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, porque ele se chamava Saulo antes da conversão, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí nós vamos ver, lá quase que no fim do livro, Jonatas, Samuel começando a chegar à conclusão de que o seu modus operandi, a sua raiva, ele está trazendo problemas para todo mundo. Ele veio para a Terra para pacificar, para unir os 2 países que participaram desse holocausto, para harmonizar. Ele está fazendo exatamente o contrário. Ele está perseguindo os descendentes dos opressores, defendendo os direitos legítimos dos seus ancestrais, querendo indenização para a atual Namíbia, para os descendentes daqueles que foram oprimidos, mas, se por um lado ele tem razão, a maneira como ele está conduzindo não é a correta. E aí o plano espiritual investe nele, levando várias vezes para a espiritualidade. Ele tem uma bisavó chamada Tássia, o nome dela é Anastácia. Essa bisavó é uma coadjuvante que o tempo todo procura pacificar o seu bisneto, tentando mostrar a ele que ele está certo, mas a maneira como ele está fazendo para tentar diminuir os atritos ou conseguir as indenizações para o seu povo não está correta. E aí que fica esse, vamos dizer, esse cabo de guerra. Samuel querendo impor a sua vontade, a sua energia, vinda provavelmente lá do passado, dos seus ancestrais, e a avó Tássia, que é uma médium de mão cheia, que tem contato com vários espíritos, principalmente alguns que fazem parte da equipe que está trazendo esta proposta de paz para a Terra. Então Samuel fica entre a sua tendência vingativa e a sua avó Tássia e o mentor espiritual maior que vem ali tentar dissuadi-lo de agir daquela forma, Jonatas. Entendi, Sidney. Só para deixar claro aqui, né? Você o comparou, né, com Paulo de Tarso. Isso. Explica um pouquinho melhor por porquê dessa comparação. Paulo de Tarso, como é sabido por todos, ele tinha uma energia extraordinária. Mas era um candidato a rabino que estava fazendo de tudo para extinguir os cristãos. Jesus percebeu a sua energia, a sua força, mas que estava direcionada para um caminho diferente, errado. E desviou o curso das suas energias, contando com a possibilidade de ele usar essa mesma energia que ele usava para o mal, para o bem. E é o que acontece com Samuel. Os espíritos, os mentores espirituais apostam em Samuel para que ele mude de comportamento. Para que ele não venha com uma intenção de vingança, mas sim não, ele está com a intenção de vingança, está desenvolvendo um trabalho bastante agressivo. E a espiritualidade vem tentar abrir seus olhos. Mudar o curso ali para que ele faça o oposto. Aproveitando a sua energia, a sua força, a sua perseverança,
mas de forma que ela seja direcionada para o bem, para a harmonia, para a reconciliação entre os povos. Tá certo. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai perguntar para o Sidney qual, na opinião dele, o personagem mais importante dessa história, né, do livro. Então a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar. Aqui é um programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E estamos aqui com o Sidney Fernandes para decorrer o assunto, né, do seu novo livro, do lançamento do livro Herdeiros de Nós Mesmos. Tá? E, Sidney, agora a pergunta que inicia, né, que utilizaremos para iniciar esse bloco, na sua opinião, qual que é o personagem mais importante dessa sua história? Na verdade, eu já falei que é o Samuel, mas se não fosse a sua bisavó Tássia e o seu avô Teodoro, que é o espírito que inspira Tássia, nós não teríamos todo esse drama conduzido desta forma, numa tentativa de apaziguamento das pessoas. E, além disso, nós percebemos que Samuel, a espiritualidade foi muito bondosa com ele, colocando ao seu lado uma esposa maravilhosa que o auxilia, que lhe dá forças e ao mesmo tempo tem sensibilidade mediúnica, Naomi. Então nós temos ali uma história de amor, mas direcionada para a melhoria da situação espiritual de Samuel, de Naomi, de Tássia, a Tássia é uma mulher que já está com 75 anos, estava se preparando para desencarnar, e a espiritualidade vem e injeta nela uma nova energia, dá-lhe uma sobrevida de mais 10 anos, para que ela possa colaborar com a espiritualidade nesse trabalho maravilhoso de tentativa de conversão de Samuel. E aí fica a dúvida, que eu não posso revelar, senão o pessoal não vai ler o livro, se o Samuel, ele persiste, fica do jeito que está, e o livro acaba com ele contrariando todas as expectativas espirituais e das pessoas que estão à sua volta, ou se de repente acontece com ele o que aconteceu com Paulo de Tarso, abre os olhos e chega à conclusão de que ele tem que modificar o seu modo de ser. Tudo isso que eu estou falando, Jonatas, dá a impressão que é tudo ficção. É isso que eu ia perguntar. Nós temos alguns personagens cujos nomes eu mantive como nos originais, e apenas a parte espiritual deles, que foi criada por mim, com base em relatos espirituais. No mais, temos personagens cujos nomes são fictícios, mas que representam pessoas que atualmente estão trabalhando em cima desse objetivo. Se você for pesquisar na internet, Jonatas, você vai encontrar lá muitos descendentes dessas duas tribos, dos Hererós e Namáquas,
da atual Namíbia, descendentes daqueles que sofreram o Holocausto, eles estão agora em Nova York entrando com uma ação contra os colonizadores da época. Então é um livro atual, Jonatas. Eu mostro vários progressos para a tentativa de apaziguamento. E eu posso lhe assegurar também, por exemplo, que os jovens, pessoas da atualidade, descendentes dos tiranos daquela época, comecinho do século XX, hoje eles têm vergonha. Foi escondida a história deles. Só depois que ocorreu aquele fenômeno em que as areias lá da Ilha dos Tubarões, o vento desnudou todos aqueles cadáveres, praticamente os desenterrou. Os jovens atuais, filhos, netos dos opressores, eles têm vergonha e estão fazendo uma pressão muito grande em cima do seu governo para que essas indenizações saiam e para que os direitos dos africanos que foram quase que dizimados sejam preservados. Então, isso que eu estou falando não é ficção. Não é ficção. Isso não é uma história que você criou. Né? Isso está acontecendo. Ou seja, embora você às vezes utilize alguns personagens com nomes fictícios, mas a história é verdadeira e mesmo esses personagens aí com nomes fictícios são realmente pessoas que estão fazendo executando esta ação. Eu não invento nada, Jonatas. Eu me baseio nos relatos espirituais, mostrando situações correlatas, análogas, e transponho para os meus personagens de nomes fictícios. Então, ali, não se trata de eu inventar, trata-se simplesmente de eu mostrar as consequências tanto para quem não perdoa, para quem foi tirano, a situação atual deles, tudo com base nos relatos dos espíritos, principalmente de André Luiz, repito, nos 13 volumes da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, né? Os últimos minutinhos aqui. E, Sidney, agora eu queria perguntar para você, né, sobre essa obra, esse lançamento, Herdeiros de Nós Mesmos. Quando que vai ser o lançamento? Você pode dar aí já uma dica para a gente? Este programa deve ir ao ar na época do lançamento. Eu não tenho uma data exata, Jonatas, porque nós dependemos, a nossa editora depende do término da capa. Certo. A diagramação já está pronta. Nós já fizemos, contando com a belíssima colaboração do José Aparecido Theo de Oliveira, já gravamos o audiolivro. Nessa gravação, nós conseguimos limpar os pequenos errinhos finais. Então, esse livro deve sair, eu não digo sem erros, mas com o mínimo de erros possível para que o leitor possa desfrutar, ler uma história e aprender um pouco, não comigo, mas com as fontes que eu trouxe da espiritualidade. Então é isso aí, pessoal. Então vamos ficar atentos aí, né? Aqui em nossas redes sociais, no nosso site, seac.org.br, nosso Facebook, Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC Bauru, que em breve teremos aí informações, né, sobre o lançamento desse livro, dessa obra tão interessante que o Sidney nos traz, que é o Herdeiros de Nós Mesmos. Assim que o livro estiver pronto, se você me permitir, nós traremos aqui para conhecimento, para que o nosso telespectador possa desfrutar desse mais um filho da nossa lavra. Sidney, muito obrigado então aqui pela sua participação, né, e por nos trazer aí informações sobre o lançamento. Agradeço a oportunidade e espero que todos possam usufruir, possam gostar de como eu gostei de escrever, possam também se envolver nessa história tão importante que resgata
o passado e mostra um presente muito melhor. Nós ficamos por aqui, agradecemos a todos pela audiência e até um próximo programa. Tchau, tchau.